Então, vamos dar início à sessão pública de defesa da mestranda Lara Vasconcelos Pinto, do programa de pós-graduação em Ciência da Saúde da Faculdade de Medicina da Bahia. Então, eu sou Jean Maria Oliveira Filho, professor orientador de Lara Vasconcelos. Está aqui presente também a professora Lorena Rosa Almeida, que coorientou, né, essa dissertação. Membros da banca, o professor Dr. Mansueto Gomes Neto, que é doutor em Medicina e Saúde pela UFBA e atualmente professor adjunto da UFBA, e a professora doutora Ellen Beatriz Carneiro Pinto, que é doutora em Ciência da Saúde pela UFBA e professora da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública. Como suplente, temos a professora doutora Adriana Campos da Silva, que é doutora em Ciências da Saúde pela UFBA e professora assistente também pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública. Só uma correção aqui, a professora Ellen é a professora titular, né, da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública. Então, a gente vai para essa primeira etapa dessa dissertação, que é a apresentação do trabalho de Lara. E para essa etapa, Lara tem entre 30 e 50 minutos para fazer sua apresentação, e em seguida a gente vai para a etapa da arguição dos membros da banca. A Lara, fique à vontade. Eu peço aos convidados que mantenham os áudios desligados para a Lara ter uma apresentação sem interrupções. Obrigado. Olá, gente. Boa tarde. Vocês estão me ouvindo bem? Dá para ouvir tranquilo? Sim. Tudo ótimo. Qualquer coisa, a gente sabe que a conexão às vezes pode ficar instável, então se interromper, se cortar, podem me interromper na apresentação e pedir para eu repetir novamente, certo? Bom, então, eu sou Lara Vasconcelos Pinto, sou mestranda pelo Programa de Ciências da Saúde da Universidade Federal da Bahia e passo agora a defender publicamente a minha dissertação de mestrado, intitulada Confiabilidade e Validade da Escala Comportal de Quedas para Pessoas com Doença de Parkinson. Esse trabalho foi orientado pelo professor Dr. Jean Maria Oliveira Filho e co-orientado pela professora doutora Lorena Rosa Santos de Almeida. Então, a doença de Parkinson, ela é uma das principais patologias neurodegenerativas, né, que acometem a população em todo o mundo. Estima-se que cerca de 10 milhões de pessoas no mundo convivam com a doença de Parkinson, e ela também ocupa o primeiro lugar na prevalência de quedas, na população que é acometida pela doença. Com incidência de quedas, existe uma taxa de 35% a 90% para a ocorrência de uma queda e de 18% a 65% para a ocorrência de duas ou mais quedas. E alguns fatores, né, eles podem estar interferindo como fatores de risco para queda, entre eles fatores intrínsecos, extrínsecos e fatores comportamentais. Com relação à doença de Parkinson, diversas alterações do controle postural, né, tanto de equilíbrio antecipatório, reativo, gravidade da doença, alterações da marcha, medo de cair, tudo isso pode ser considerado como um fator de risco para queda. E com relação aos fatores comportamentais, habitualmente eles estão relacionados à pressa, descuido, falta de atenção. E para algumas pessoas, algumas atividades podem ser consideradas como mais arriscadas e elas podem deixar de se expor e de realizar certas atividades para evitar o risco de queda. Então, isso pode causar diminuição da mobilidade, redução da exposição ao risco e impacto na funcionalidade consequentemente. Nesse contexto de alterações comportamentais, foi desenvolvida a False Behavior Scale, a FAB, que é um instrumento de avaliação para identificar algumas ações e hábitos dos idosos. Ela foi criada inicialmente para idosos, e para identificar o comportamento, né, frente à exposição à proteção, né, para um risco de queda. A FAB já foi validada na população de idosos em turco, em francês canadense, em espanhol, e na língua portuguesa, porém esses dados ainda não foram publicados na língua portuguesa. E recentemente também foi publicado um artigo de validação da FAB para a população de doença de Parkinson, de esclerose múltipla e também de pacientes após AVC. Entretanto, a FAB ainda não foi validada para a língua portuguesa em pessoas com doença de Parkinson, então o objetivo geral desse trabalho foi validar a escala comportamental de quedas, a FAB Brasil, para pessoas com doença de Parkinson, e o objetivo específico foi avaliar a consistência interna, a confiabilidade teste-reteste
e a confiabilidade de interexaminadores da FAB Brasil em pessoas com DP. E o outro objetivo específico foi verificar a validade de construto da escala da FAB Brasil em pessoas com doença de Parkinson. Então, para isso, foi realizado um estudo de corte transversal, incluindo pessoas com doença de Parkinson idiopática e marcha independente, provenientes do ambulatório de transtorno de movimento e doença de Parkinson, do Hospital Geral Roberto Santos, na cidade de Salvador, Bahia. E como critério de exclusão, foi a avaliação cognitiva, utilizando o mini-exame do estado mental, o Mini-Mental, e considerando, né, o score e o nível de escolaridade dessa população. Foram excluídos também indivíduos com privação sensorial, visual ou auditiva grave, aqueles que tivessem vestibulopatias e também doenças neurológicas ou ortopédicas prévias. E todos os pacientes, eles foram avaliados no período ON das medicações antiparkinsonianas. Bom, para a coleta das características sociodemográficas, clínicas e funcionais dos participantes, foi elaborado um questionário, utilizado algumas escalas para avaliação, foi calculada também a dose equivalente de levodopa. A mobilidade comunitária foi avaliada de acordo com o número de vezes que os indivíduos saíram de casa por semana no último mês. E foram utilizadas algumas escalas para avaliação clínica e funcional desses pacientes. Foi utilizada a MDS-PDRS, a parte 3, avaliação motora. A MDS é uma escala padrão ouro para avaliação dos sinais e sintomas e algumas atividades das pessoas com Parkinson. E essa parte de 3 que foi utilizada, ela varia de 0 a 132 pontos, e quanto maior a pontuação, maior o comprometimento, né, e a gravidade da doença. Para avaliação do estadiamento da doença de Parkinson, foi utilizada a escala de Rowen modificada, que também é uma escala padrão ouro utilizada. Ela identifica os estágios da doença de Parkinson de acordo com a distribuição corporal dos sinais e sintomas dos indivíduos, e ela varia de 0 a 5 pontos, sendo 0 um indivíduo que é assintomático e 5 um indivíduo que é restrito ao leito. Para avaliação da capacidade funcional, foi utilizada a MDS-PDRS também, a parte 2, aspectos motores de experiência de vida diária, que também é padrão ouro, faz parte da MDS-PDRS, e a pontuação da escala varia de 0 a 44 pontos. Também, quanto maior a pontuação, maior comprometimento funcional. E foi utilizada também a escala de atividade de vida diária de Schwab-England, para identificar o grau de independência funcional desses indivíduos, e ela é uma escala autorrelatada. O indivíduo, ele diz de 0 até 100% quanto que ele acredita ter de independência funcional. Quanto mais próximo de 100%, significa que ele é mais independente, e quanto mais próximo de 0, significa que ele é mais dependente funcional. Bom, para avaliação do comportamento de risco para quedas, foi utilizada a FAB Brasil, que é uma escala composta por 30 itens. Ela varia de 30 a 120 pontos, mas é orientado que a pontuação final dela seja reportada em média. A FAB, ela tem alguns itens que envolvem comportamento, por exemplo, o indivíduo levantar e parar um pouco para se equilibrar antes de andar, ou utilizar uma cadeira ou um móvel mais próximo para subir, para alcançar algo no alto, ou pedir ajuda para alguém alcançar algo no alto para ele. Então, envolvem alguns itens comportamentais. E ela é dividida também em 10 fatores, que são 10 dimensões, 10 subdomínios dentro da escala, compostas pelos próprios itens que são agrupados de acordo com a semelhança do comportamento. A FAB, ela tem a pontuação de cada item de 0 a 4, sendo que 4 significa uma frequência maior, né, de comportamento, que eles realizam mais frequentemente certos comportamentos, e 0 é que nunca realiza determinado comportamento. Quanto maior a pontuação na FAB, significa um maior comportamento de proteção para queda. Foi realizada também a avaliação da confiança no equilíbrio, e utilizada a escala de confiança no equilíbrio em atividades específicas, a ABC, que é uma escala que é constituída de 16 itens, sendo que ela também é autorrelatada. O indivíduo, ele diz de 0 a 100% o quanto que ele confia no seu equilíbrio para desempenhar determinada atividade. 100% significa que ele confia totalmente no seu equilíbrio para realizar aquela atividade, e 0 significa que ele não confia nada para realizar aquela determinada atividade. Foi utilizada também a avaliação de qualidade de vida, utilizando a PDQ-8, que é um questionário também validado para a população com doença de Parkinson. Ele possui 8 questões, 8 domínios que podem afetar a qualidade de vida, né, envolvendo estigma, dor, mobilidade, e ela varia de 0 a 100 pontos. Quanto maior a pontuação, quanto mais próximo de 100, significa uma pior percepção de qualidade de vida. E a mobilidade funcional também foi avaliada utilizando o Time Up and Go, o TUG,
que é um teste que consiste em um indivíduo levantar de uma cadeira com braços, andar por 3 metros até uma linha demarcada no chão, retornar e sentar novamente. O TUG é medido por tempo, então, quanto mais tempo o indivíduo leva para realizar aquela tarefa, maior comprometimento na mobilidade funcional. Com relação à análise estatística, os dados foram analisados no IBM-SPSS na versão 20.20, e a distribuição da normalidade dos dados foi avaliada pelo teste Kolmogorov-Smirnov. E todas as variáveis tiveram distribuição não normal, exceto a idade e a MDS e PDRS avaliação motora. A consistência interna da escala foi avaliada pelo coeficiente alfa de Cromba, e a interpretação dos dados é que acima de 0,80, a escala apresenta uma boa consistência interna, entre 0,70 e 0,80, a consistência interna é moderada, e abaixo de 0,70 é uma consistência interna fraca. A confiabilidade teste-reteste foi avaliada aplicando a FAB Brasil, pelo mesmo avaliador, então ela foi avaliada em um dia e 7 a 10 dias depois ela foi reavaliada pelo mesmo avaliador. E a confiabilidade interexaminadores foi avaliada por avaliadores diferentes no mesmo dia. Para a avaliação da confiabilidade da escala, foi utilizado o coeficiente de correlação intraclasse, o ICC, e valores menores ou iguais a 0,50 indicam uma baixa confiabilidade, entre 0,50 e 0,75, uma confiabilidade moderada, e entre 0,75 e 0,90, boa confiabilidade da escala, e acima de 0,90 indica uma confiabilidade excelente. Foi avaliado também o erro padrão de medida e a mínima mudança detectável, que é considerado como limite inferior da identificação de uma potencial mudança clinicamente significativa na escala. Foi avaliado também o efeito chão e o efeito teto, e foi considerado caso mais de 15% dos participantes atingissem os scores mínimo e máximo na escala FAB Brasil, respectivamente. Foi avaliada também a validade de construto, né, a validade convergente entre as variáveis do estudo e a própria FAB Brasil. Para a avaliação dessa validade de construto, foi utilizada a correlação de sigma, e valores entre 0 e 0,10 indicam uma correlação insignificante, entre 0,10 e 0,39, uma correlação fraca, entre 0,40 e 0,69, uma correlação moderada, entre 0,70 e 0,89 indicam uma correlação forte, e entre 0,90 e 1 indica uma correlação muito forte. As variáveis que foram utilizadas para avaliar a validade de convergência entre a FAB e as próprias variáveis foram idade, anos de escolaridade, número de vezes que o indivíduo saiu de casa no último mês, tempo de doença de Parkinson, a gravidade da doença, capacidade funcional, a dose equivalente de levodopa, o estadiamento da doença, avaliação cognitiva, o grau de independência funcional, a confiança no equilíbrio, o congelamento da marcha, a mobilidade funcional, qualidade de vida e as próprias dimensões da FAB Brasil também foram correlacionadas com a FAB Brasil. Bom, os participantes do estudo foram classificados em caidores recorrentes, para aqueles que apresentaram 2 ou mais quedas nos últimos 12 meses, e como não caidores recorrentes, para aqueles que apresentaram 0 ou nenhuma queda nos últimos 12 meses. Para a avaliação da validade discriminante, foi utilizada a comparação da média da escala FAB Brasil entre homens e mulheres, e também entre os caidores recorrentes e os não caidores recorrentes, e para fazer a análise dessa comparação foi utilizado o teste T-Distributed. E foram consideradas como estatisticamente significantes o p-valor menor do que 0,05. Como resultados, nós temos aqui as características sociodemográficas e clínicas desses pacientes em forma de gráfico, e aqui dá para perceber que 52,1% da população era do sexo masculino, 56,2% deles eram casados, e com relação à frequência de quedas nos últimos 12 meses, 55,2% deles não apresentaram nenhuma queda, 15,6% apresentaram uma queda, e 29,2% deles apresentaram 2 ou mais quedas. 91,7% dos pacientes não utilizavam auxiliar de marcha, 58,3% deles saíram de casa mais de 4 vezes na semana no último mês, e observa-se que a grande maioria dos pacientes estava entre os estágios 2 e 2,5, que significa um baixo, um leve a moderado comprometimento da doença de Parkinson.
Aqui, continuando as características sociodemográficas e clínicas, na tabela a gente tem as variáveis contínuas, e observa-se que a média de idade dos participantes era de 65,1 anos, com anos de escolaridade, a mediana de anos de escolaridade de 9 anos, 6 anos de tempo de doença. Eles apresentavam um baixo comprometimento motor e funcional. A dose equivalente de levodopa foi de 787,5. Eles eram independentes funcionais e apresentavam a confiança moderada no equilíbrio. Os participantes tinham um leve a moderado comprometimento no congelamento da marcha, tinham um baixo comprometimento na mobilidade funcional e uma boa percepção de qualidade de vida. Aqui a gente tem a análise descritiva dos fatores comportamentais, aquelas 10 dimensões que foram correlacionadas com a própria FAB, e aqui a gente vê a linha da pontuação da escala. Quanto mais próximo do 4, significa um comportamento mais protetor para a queda. E quanto mais próximo do 0, significa um comportamento mais de exposição ao risco de queda. O que a gente pode observar aqui é que o fator de atividades com deslocamento e de estar atento foram os fatores que apresentaram um comportamento mais seguro, e os fatores de mobilidade com proteção e mudanças de nível foram os fatores que apresentaram um comportamento menos seguro, mais próximos do 2. Continuando a análise descritiva dos itens da FAB Brasil, a média da FAB foi de 2,65, e aqui nessa tabela estão expostos os comportamentos que foram mais seguros e os comportamentos menos seguros, item por item da escala. Esses itens aqui significam que os pacientes faziam com mais frequência, que eles responderam mais vezes a pontuação de sempre ou frequentemente. Então, os itens foram 25, eu atravesso a rua em semáforos ou faixas de pedestre sempre que possível. Eu percebo quando o chão está molhado. Quando eu estou descendo uma escada, presto atenção no degrau de baixo. E eu seguro no corrimão quando subo escadas. Então, esses foram os comportamentos mais frequentes observados nesses participantes. E com relação aos comportamentos menos seguros, que eles realizavam com menos frequência, foram os itens. Eu uso uma bengala ou outro apoio para caminhar quando preciso. Quando eu uso óculos bifocal ou multifocal, eu calculo mal um degrau ou não vejo algum desnível no chão. Eu converso com as pessoas que eu conheço sobre coisas que eu faço que podem ajudar a evitar quedas, e eu faço mudanças em casa para melhorar a luminosidade. Com relação à confiabilidade da escala, a consistência interna foi de 0,77, a confiabilidade interexaminador foi de 0,88 e a confiabilidade teste-reteste, o ICC, foi de 0,90. Aqui nessa tabela estão expostas a correlação entre a FAB Brasil e as variáveis demográficas, clínicas e funcionais das pessoas com doença de Parkinson, para avaliar a validade convergente. Todos esses itens que estão em destaque aqui na tabela indicam que a correlação foi estatisticamente significante. E a gente observa aqui que, exceto a confiança no equilíbrio pela ABC, todas as outras variáveis tiveram um coeficiente de correlação considerado como fraco. E a ABC, né, a confiança no equilíbrio, teve uma correlação moderada com a própria FAB. Com relação à correlação da FAB Brasil com os próprios fatores da escala, observou-se que 7 desses fatores tiveram uma correlação estatisticamente significante, e foram eles adaptação cognitiva, mobilidade com proteção, evitação, comportamento consciente, estratégias adaptativas, atividades com deslocamento e estar atento. Apenas 3 dos 10 domínios não apresentaram nenhuma significância estatística com relação à FAB Brasil. Sobre a validade discriminante, observou-se aqui nessa tabela que as mulheres apresentaram um comportamento mais protetor se comparados aos homens, e também que os caidores recorrentes no último ano, eles também apresentaram um comportamento mais protetor com relação aos não caidores recorrentes no último ano. Iniciando a discussão, a gente tem como resultado que a FAB Brasil apresentou consistência interna moderada, que foi de 0,77, e esse valor foi maior do que os valores encontrados na versão em português, com idosos saudáveis, sem comprometimento neurológico, que foi de 0,73, porém esses dados ainda não foram publicados. Foi maior também que no estudo de validação espanhol, que foi de 0,71, porém foi menor do que encontrado no estudo de validação original, que foi de 0,84,
Do de validação francês-canadense também foi de 0,91, maior do que o valor da consistência interna encontrada no presente estudo, e a validação em turco foi maior também, de 0,90. Nesse estudo recente, que foi incluindo pessoas com doença de Parkinson, esclerose múltipla e pacientes após AVC, foi encontrada também uma consistência interna maior do que no presente estudo, porém, essas 3 patologias nesse estudo atual foram avaliadas de forma conjunta e não separadamente. Com relação à confiabilidade teste-reteste, a FAB Brasil apresentou boa confiabilidade teste-reteste de 0,90, só que foi menor do que o que foi encontrado no estudo de validação em francês-canadense e na versão original, que foi 0,94, e também na versão em espanhol, 0,97. Entretanto, vale ressaltar que no estudo de validação em espanhol, eles aplicaram a escala num intervalo de tempo de 30 minutos, entre a aplicação de uma avaliação da FAB e outra. E no presente estudo, a diferença de tempo, o intervalo foi de 7 a 10 dias de aplicação da escala. A confiabilidade teste-reteste no presente estudo, encontrada de 0,90, foi maior do que encontrada na versão em português, com idosos sem comprometimento neurológico, que foi de 0,79, e esses dados também ainda não foram publicados. Com relação à confiabilidade de interexaminador, a FAB Brasil, no presente estudo, apresentou 0,88, e esse valor foi menor do que o encontrado na versão em português, com idosos sem comprometimento neurológico, que foi de 0,93, e os dados também não publicados. Os outros artigos de validação, eles não trouxeram seus dados de confiabilidade de interexaminador, então, por isso, não foi possível comparar os dados e nem discutir. Com relação à análise da correlação entre os fatores da escala e a FAB Brasil, nós observamos que os 7 dos 10 fatores apresentaram significância estatística e apenas 3 domínios não foram estatisticamente significantes. E desses domínios foram o fator 5, ritmo, o fator 9, mudanças de nível, e o fator 10, atender o telefone. Essa ausência de significância estatística pode ser explicada porque dentro desses domínios, eles são compostos por poucos itens da escala. O fator 5 e o fator 9, eles são compostos só por 2 itens, cada um deles, e o fator 10, de atender o telefone, é composto por apenas um item, que é o de se apressar para atender o telefone. Então, talvez por esse motivo, por ter uma pequena quantidade de itens compondo os domínios, ele pode não ter tido significância estatística na hora de ser feita a análise. Com relação à validade convergente, houve uma correlação direta entre o tempo de doença de Parkinson, o estadiamento da doença, a capacidade funcional e a FAB Brasil. Isso significa que quanto maior for o tempo de doença, maior o comprometimento funcional e maior o estadiamento da doença, mais comportamento protetor as pessoas apresentam, né, com relação à exposição ao risco de queda. E esses dados corroboram com o que foi encontrado na literatura, em que pessoas com Parkinson com maior tempo e gravidade da doença apresentam pior desempenho em atividades que exigem equilíbrio. Além disso, as pessoas com Parkinson, com uma fase, um estágio mais avançado da doença, elas podem apresentar dificuldades de mobilidade e também dificuldades na marcha, e dessa forma elas podem restringir mais sua mobilidade, evitando assim se expor ao risco de queda, tendo um comportamento mais protetor. A média de idade dos participantes do estudo, do presente estudo, foi de 65 anos. E dados encontrados na literatura mostram que indivíduos mais jovens tendem a apresentar comportamentos menos seguros. Esse dado corrobora com o que foi encontrado no presente estudo, visto que houve uma correlação direta entre a média de idade e a FAB Brasil. Ou seja, quanto maior a idade, maior o comportamento protetor para aqueles. Nesse estudo, pôde-se interpretar que quem tem comportamentos mais protetores sai menos de casa. E, de acordo com alguns autores na literatura, a redução da frequência de vezes que o idoso sai de casa pode indicar maior risco de queda ou a mudança comportamental para reduzir o risco de quedas. Ou seja, as pessoas que mudam seu comportamento, se expondo menos, evitando menos sair de casa, é porque elas normalmente tendem a apresentar um comportamento mais protetor, visando reduzir o risco de quedas. Nesse estudo foi encontrado que quanto maior a confiança no equilíbrio, maior o grau de independência funcional, menor o comportamento protetor. Isso foi encontrado através da correlação inversa que houve entre a Swab England e a ABC,
com a FAB Brasil. E esses dados corroboram com os achados no estudo de Casado e colaboradores em 2019, em que os autores também encontraram uma correlação inversa entre a FAB e a ABC. Ou seja, quem tem maior confiança no equilíbrio tem menos comportamento protetor para queda. Foi encontrado nesse estudo também que quanto pior a qualidade de vida, maior o comportamento protetor para quedas. Segundo a literatura, fatores relacionados ao maior comprometimento motor, medo de cair, prejuízos na mobilidade e equilíbrio interferem na percepção negativa da qualidade de vida. Além disso, a alteração comportamental que o indivíduo pode apresentar frente à exposição ou à proteção ao risco de queda pode fazer com que eles restringam mais sua mobilidade, evitando o risco de cair e se expondo menos ao risco. E isso pode ter um impacto negativo na qualidade de vida também. Com relação à validade discriminante, observou-se nesse estudo que as mulheres apresentaram comportamentos mais protetores se comparados aos homens. E esses dados corroboram com o que é encontrado na literatura, em que as mulheres tendem a adotar comportamentos mais seguros. Além de questões como responsabilidade parental, as mulheres podem normalmente ter um comportamento de evasão para evitar riscos para a saúde, como evitar o ato de fumar, por exemplo. Além disso, existem algumas atividades que culturalmente são mais desempenhadas por homens, e normalmente essas atividades podem expor mais ao risco de queda, como trocar uma lâmpada, por exemplo, que é um dos itens avaliados na FAB Brasil, e é uma atividade que normalmente, culturalmente, é mais desempenhada por homens, e pode justificar o motivo de os homens terem um comportamento menos protetor para quedas, né? Uma das atividades que pode explicar isso. Nesse estudo, os caidores recorrentes apresentavam comportamentos mais seguros do que os caidores não recorrentes. E segundo Clemson e colaboradores em 2003, depois que um idoso experimenta uma queda, ele pode começar a apresentar algumas adaptações comportamentais visando evitar novos riscos, né? E vários fatores podem estar interferindo e interagindo com as adaptações comportamentais, como alterações visuais, declínio funcional, alteração de equilíbrio, força muscular e até a ocorrência de uma própria queda pode interferir nessas adaptações comportamentais. Nesse estudo, indivíduos tiveram comportamentos mais protetores durante as atividades realizadas em ambiente externo, e esse dado também corrobora com alguns autores que trazem que quando uma pessoa experimenta uma queda no ambiente externo, ela pode começar a mudar o seu comportamento para fatores mais protetores e utilizando fatores mais cognitivos também para evitar novas quedas. Nesse estudo, os comportamentos que foram considerados como os mais seguros foi o de adaptações cognitivas, evitação e comportamento consciente. Clemson e colaboradores, em 2008, eles fizeram um estudo comparando os fatores, né, os domínios da FAB, os subdomínios, em alguns idosos, e eles perceberam que os que apresentavam mais o comportamento de atividades com deslocamento eram menos frágeis, caíam menos, e eles eram motoramente e funcionalmente mais capazes do que os idosos que apresentavam o domínio de mobilidade com proteção. Bom, as 10 dimensões da escala da FAB Brasil permitem identificar mudanças nos padrões de comportamento que os indivíduos utilizam para tornar seus hábitos mais seguros e proteger de quedas. Alguns artigos na literatura já trazem, né, como a FAB sendo sensível para identificar mudanças nos padrões de comportamento da população de idosos. Entretanto, outros estudos são necessários com o objetivo de entender se a escala é sensível para identificar mudanças nos padrões comportamentais na população com doença de Parkinson. Como ponto forte do estudo, foi ser o primeiro a validar a escala comportamental de quedas exclusivamente em pessoas com doença de Parkinson, e como limitação, a escassez de informação nessa população também, que não nos permitiu comparar nossos achados com de outras pesquisas. Como conclusão, a FAB Brasil apresentou boa consistência interna, boa confiabilidade teste-reteste e interexaminadores em pessoas com doença de Parkinson, e também apresentou uma correlação significativa com a idade, com a mobilidade comunitária, com o tempo de doença de Parkinson, com o estadiamento da doença, com o grau de independência funcional, com a capacidade funcional, com o equilíbrio, confiança no equilíbrio, com o comprometimento da marcha, a mobilidade funcional e com a qualidade de vida.
e foi encontrada diferença no comportamento para quedas entre homens e mulheres e entre caidores recorrentes e não recorrentes com doença de Parkinson, e esses achados sugerem uma boa validade de construto. Bom, eu gostaria de agradecer ao meu orientador, Jamari Oliveira, pela oportunidade, pela supervisão e pelo conhecimento transmitido. A minha co-orientadora, Lorena Rosa, pela disponibilidade quase integral, pela paciência, pelo conhecimento, suporte e excelência em prática e pesquisa. Lorena, você é fantástica, eu sou sua fã. Eu quero agradecer a Karen. Ai, meu Deus. Pela dedicação e empenho no trabalho. Acho que se fosse sem Karen eu não tinha conseguido, ou pelo menos seria muito mais difícil. Quero agradecer a Ellen pelos ensinamentos, pela inspiração e pelo apoio e incentivo, e também estender aqui meu agradecimento a Yara Mazo pelo apoio, pelos conselhos, aos colegas de ambulatório que ajudaram na pesquisa, e também aos colegas do Hospital Cardiopulmonar que me aturaram essas últimas semanas aí falando de mestrado. Agradecer aos pacientes, aos cuidadores e familiares pela paciência e pela colaboração. E a minha família, amigos, a Vinícius, que está aqui do lado, fazendo tudo. E muito obrigada pela compreensão, pelo incentivo e pelo apoio em todos os momentos. E aqui eu dedico esse trabalho ao meu avô. Ele faleceu esse ano, infelizmente, vítima de Covid. Ele estaria muito orgulhoso desse momento. E eu espero que, de onde ele estiver, ele possa sentir o meu amor e a minha gratidão. Obrigada. Muito obrigado, Lara. É um momento realmente de forte emoção, né? Esse cumprimento desse rito, assim, que você finalmente vislumbra terminar, assim, um projeto desse porte, né? Ainda mais com esses desafios que passaram por a gente pela pandemia. Então, eu agradeço já em nome do programa e o esforço que você empreendeu aí nesses últimos anos aí para dar conta disso. Pessoal, eu vou dar seguimento aqui ao processo aqui da defesa com os membros da banca, novamente agradecendo, né, aos membros da banca que compareceram aqui à defesa. Tá? E a ideia agora é a gente começar. É interessante que os critérios que a gente usa para convocar a ordem dos membros da banca é sempre variável, né, de um programa para outro, de uma situação para outra. Tá? Nesse caso aqui, o que eu pensei em fazer, porque muitas vezes a gente usa o critério geográfico, mas assim, ambos são daqui de Salvador, a gente poderia medir em metros, enfim, a distância daqui para os programas de pós-graduação específicos de cada um, mas cada um está na sua casa, etc. Então, eu vou usar um critério um pouco diferente aqui, que é o da proximidade da linha de pesquisa. Né? Como a professora Ellen, ela é mais próxima, né? Já publicou alguns trabalhos em risco de queda, né, Ellen, com a gente nos últimos anos. Eu vou convocar primeiro o professor Mansueto, que está um pouco mais distante da linha de pesquisa, para depois ouvir os comentários da professora Ellen. Se vocês não se importarem, a gente pode seguir essa ordem assim, e aí depois a gente reúne separadamente para a gente conversar, tá bom? Então, professor Mansueto, fique à vontade. O senhor tem 30 minutos para fazer suas considerações, teoricamente mais 30 para ela responder, mas fique à vontade para ser ou sobre forma de diálogo ou sobre a forma de você fazer todos os comentários, Lara ir anotando e depois responder todos de uma vez. Aí fica à vontade, o senhor decide aí qual é a forma mais apropriada. Primeiro, na verdade, agradecer o convite mais uma vez de estar aqui com vocês, professor Jamari, professora Ellen, professora Lorena, Lara, dizer que é sempre uma satisfação poder dialogar. Na verdade, será um diálogo para que a gente possa, né, trazer algumas visões daquilo que a gente viu, tanto no trabalho escrito quanto na apresentação de Lara, que desde já quero parabenizar, tá, Lara, pelo trabalho, pela dedicação, com certeza, depois que a gente vê os resultados
prontos, né? A gente que já, de alguma forma, milita na área da pesquisa, sabe o quanto de esforço é empreendido para se chegar a um resultado, para se chegar a um trabalho da forma que foi proposto e foi finalizado, né? Que é o melhor, mesmo com pandemia, mesmo com todas as dificuldades que a gente sabe que vieram aí desses últimos momentos que tivemos, a gente sabe o quanto, né, que foi difícil, e chegar a esse momento aqui é sempre um prazer, uma felicidade. Então, primeiro agradecer, acho que a gente pode construir sim um diálogo aqui na nossa discussão em relação a alguns pontos específicos do trabalho, mas, como eu falei, primeiro parabenizar pelo trabalho escrito, pela sua apresentação, a segurança em apresentar os dados, aquilo que você construiu, aquilo que você fez, que mostra, né, o seu envolvimento, apesar de não estar próximo, né, mas quando a gente lê o trabalho, quando a gente vê a apresentação, a gente consegue, sem nenhuma dúvida, perceber, né, o quanto que o mestrando ou o doutorando está, né, alinhado com aquilo que ele se propôs, com aquilo que ele apresenta, né, enquanto resultados. Tá? Então, a gente vai, né, trazer esse diálogo nosso aqui para a gente poder contribuir com algumas questões mais específicas. De antemão, quer dizer que são poucas as questões que eu vou trazer, mas algumas no sentido de sugestões, para que vocês possam pensar, né, identificar, né, se cabe ou não alguma mudança em termos dessas sugestões que eu vou fazer, e algumas questões, né, conceituais também, que eu acho que são importantes a gente poder trazer. Tá? Então, a primeira delas, eu vou começar de forma mais genérica, já que você pretende, muito provavelmente esse trabalho aí vai ser transformado num artigo e com certeza será publicado. A gente tem visto, né, apesar do uso, né, direto do termo confiabilidade, validade, como você fez outras coisas que vão além disso, é bastante comum hoje a gente ver até, né, já o uso da expressão de propriedades psicométricas, né, do instrumento. Como engloba aí uma análise mais global do que somente a confiabilidade e validade, você fez outras medidas, outras análises, a gente tem visto aí que nas publicações hoje tem sido bastante comum para essa característica de trabalho já se trazer propriedades psicométricas, visto que você contempla aí algumas outras medidas que não só necessariamente a confiabilidade e a validade do instrumento. Então, essa é uma sugestão que fica, né, dentro do trabalho. Algumas considerações pequenas, em termos, eu não vou adentrar aqui, né, na questão dos detalhes da escrita, da revisão da literatura, de tudo, mas eu só vou deixar como sugestão que você talvez deva aprofundar mais na sua revisão, ou no background inicial aí, as questões das propriedades psicométricas. Eu senti bastante falta, tá? Eu acho que você trouxe algumas questões que, no meu entendimento, não são relevantes para a sua proposta, por exemplo, tratamento medicamentoso, multiprofissional, diagnóstico. Eu acredito que isso não seja tão relevante quanto você explorar um pouco mais, né, as questões, as propriedades psicométricas, discutir um pouco mais, até porque eu acho que vai ser necessário, um pouquinho mais à frente eu vou trazer isso também como sugestão, rever algumas nomenclaturas, principalmente em termos de validade. Tá? Então, talvez, se você trouxer já algo relacionado a isso, isso vai ficando mais claro ao longo do seu trabalho e facilitando para o que vem lá na frente. Então, acredito que isso. E a outra coisa que eu trago também como relevante para essa fase inicial da escrita do trabalho é que talvez você deva explorar um pouquinho mais, né, a questão da queda e do comportamento da queda. Por exemplo, é uma dúvida minha, acredito que sim, né, muito provavelmente vocês já partiram desse pressuposto, mas, salvo engano, eu não li nada em relação à tradução e adaptação transcultural desse questionário para o português. Aí eu queria escutar de você como é que está isso. Você falou que tem um trabalho que foi de validação, que ainda não tem dados publicados, mas eu não li nada, ou pelo menos não identifiquei, não consegui identificar em relação à tradução e adaptação transcultural do questionário para o português brasileiro. Isso. A escala, inicialmente, ela foi criada para a população de idosos, e foi criada por um grupo na Austrália. E aí ela foi trazida para cá, já foi validada, passou por um painel de especialistas também revisando a escala, passou por todo o processo de tradução e já está sendo publicada para a população de idosos. Então, por isso que eu não trouxe tanto relacionado, porque ela já passou por todo esse processo no nosso grupo de pesquisa.
E aí agora foi mesmo a validação para a população de Parkinson. Certo, mas eu falo porque, né, o primeiro pressuposto para se testar as outras propriedades psicométricas é que a escala já esteja traduzida e adaptada transculturalmente. Isso não está claro no texto. Você falou da validação dela para idosos, né, que os dados ainda não estão publicados, mas eu não li nada, ou se eu talvez tenha me passado, em relação à tradução e adaptação transcultural para a língua portuguesa, que é o primeiro passo de todos, né? Para que a gente possa testar as propriedades, você primeiro precisa ter, né, feito uma adaptação transcultural da escala. Eu acredito que no seu background inicial, na sua revisão de literatura, você pode trabalhar mais esses conceitos, né, não só das propriedades psicométricas, a questão da escala, e talvez minimizar ou diminuir, aí de acordo também, obviamente, né, as características que o próprio programa impõe, as outras questões em relação a tratamento, diagnóstico, que não são questões importantes, não estão relacionadas diretamente com o seu trabalho. E muito provavelmente é o que você vai ter que fazer lá na frente quando for escrever a introdução do seu artigo, né? Você não vai ficar falando de diagnóstico, de tratamento, você vai focar diretamente, né, nessas questões, que são questões mais diretas e relacionadas com o seu objetivo primário, que é por onde até eu já vou começar aí algumas questões. Seu objetivo geral, óbvio que a intenção é validar, né, uma escala, mas não necessariamente você vai validar, você vai testar a validade dela. Então, eu não diria que o objetivo seja validar, e sim testar as propriedades psicométricas da escala, incluindo, né, a confiabilidade e a validade. Porque quando a gente fala validar, parece que a gente vai conseguir validar, e não é nem sempre o caso, né? A depender da nossa análise, a depender do que venha, pode ser que a gente consiga validar ou não, porque pode ser que a escala não seja válida de acordo com a análise que foi feita, tá? Então, acho que pensar nisso. E aí eu penso que um dos objetivos específicos, não sei se foi o terceiro, ele é o seu objetivo geral, né? Acredito eu. Deixa eu tentar encontrar aqui, tá? Que aí você fala verificar a validade do construto da escala. E aí, né, eu aproveito que talvez isso já esteja dentro do objetivo geral, né? Não sei. E aí eu acho, Lara, que é necessário rever alguns conceitos em termos de validade. Há alguns termos utilizados, por exemplo, validade discriminante, validade de construto, algumas análises que foram realizadas, elas não batem diretamente. Então, a minha sugestão é dar uma olhada nesses termos, o que significa cada tipo de validade, até pelas análises que foram feitas, a gente precisa entender. Atualmente, né, já de um tempo, na verdade, não é nem atualmente, de um tempo para cá, existe um tipo de análise feita, uma análise que já engloba diversas, né, características de validade diferentes, que é a análise Rasch. Ela, com certeza, é um tipo de análise que dá uma consistência melhor na avaliação da validade de uma escala. Tá? Então, deixo como sugestão, se vocês entenderem, né, que é possível, né, uma avaliação pela análise Rasch, que ela vai lhe dar a consistência, vai lhe dar a estabilidade da escala, vai lhe dar o quanto discriminativa é a escala, e, além disso, ela avalia item a item, onde você vai poder identificar itens que são erráticos, que às vezes um determinado item pode comprometer, né, o construto analisado de forma geral. E a análise Rasch, ela consegue fazer isso. Inclusive, foi a minha dissertação de mestrado, foi a validação de uma escala de qualidade de vida para pacientes com AVE, e a gente fez análise Rasch, e é uma análise muito interessante, porque ela consegue, dentro de uma análise, claro que não é uma análise simples, é uma análise um pouco mais complexa, mas ela consegue avaliar a consistência, a correlação entre os itens da escala, se a escala realmente mede o construto que ela está se propondo medir, e eu acho que isso é muito melhor do que a gente fazer, né, essa proposição, que a gente vê, obviamente, tem diversas publicações com validade também, usando a correlação, né, com outros instrumentos, mas na hora que você faz a correlação, se analisa um único tipo de validade. Então, essa é a grande questão, e aí eu acho que isso pode ser, né, visto direitinho quando você, né, faz essa avaliação, como, por exemplo, você fez com alguns instrumentos, você está avaliando uma validade de critério, né, para saber se existe uma correlação entre os instrumentos. E aí já vem uma dúvida minha.
tá? Que no momento que a gente define fazer esse tipo de validade, a gente escolhe o instrumento que a gente entende que é padrão ouro, que represente aquele construto que você está querendo medir, porque efetivamente essa escala ela tem que estar próxima desse padrão ouro. E, no entanto, você utilizou diversas medidas diferentes para fazer uma correlação. E aí eu não sei, obviamente eu não espero, tá? Claro que numa análise tudo pode acontecer de dados, mas eu não espero, por exemplo, que você tenha uma boa correlação quando você fala de comportamento de queda e qualidade de vida. Porque qualidade de vida, para mim, é um construto que é multidimensional, que envolve não só questões físicas, mas emocionais e outras coisas mais que vão além. Então, por exemplo, eu não espero uma boa correlação entre a escala de comportamento de queda e uma escala de qualidade de vida. Então, eu não sei o porquê, aí talvez você possa me dizer se existe uma justificativa do porquê usar tantos instrumentos diferentes, que medem características diferentes, para fazer essa correlação. Não sei se você pode me dizer o porquê, né, do uso de tantos instrumentos diferentes, com características diferentes, para poder fazer essa validação de critério. Na verdade, foi uma correlação de forma mais geral. A gente tentou usar algumas das variáveis da escala para poder tentar correlacionar com a própria FAB. E realmente, assim, é muito multifatorial, né? A própria alteração comportamental para quedas é multifatorial. É difícil de comparar, assim, uma variável com a outra, com uma qualidade de vida, né? Se eu te perguntasse assim, Lara, o que é que você acha que desses instrumentos aí seria o que estaria mais próximo do comportamento de queda? Porque talvez esse fosse o critério a ser definido como padrão ouro. Que aí sim eu espero que para esse instrumento, para essa medida, eu tenha uma boa correlação. Tendo uma boa correlação, eu posso falar dessa validade. No entanto, né, e aí eu já trago uma coisa que talvez eu ia trazer um pouquinho mais para frente, mas vamos aproveitar já o gancho aqui de falar de validade, que eu acho que precisa se rever, como eu falei, né, as questões não só conceituais de validade, mas precisa rever o seu resultado, no meu entendimento. Para mim, a escala não foi válida, porque quando a gente faz uma correlação, o mais importante não é a significância estatística, é o quanto há de correlação, é o valor do R, que vai me dizer se essa correlação é fraca, é moderada, é forte. E para quase todos os instrumentos que você usou, essa correlação foi fraca. Então, você pode dizer que esse instrumento é válido? Isso é uma coisa que a gente precisa rever mesmo, conversar com minha orientadora, com o orientador, com a co-orientadora. Então, acho que vale a pena, né, pensar nessas questões, porque, né, você tem, né, praticamente todas as outras medidas, elas foram, né, com avaliação positiva, confiabilidade, consistência interna, você fez o erro também da medida, enfim, todas as outras, né, não teve efeito teto, não teve efeito solo, enfim, você tem, né, muitas propriedades adequadas e talvez aí o residual seria a questão da validade, que aí eu acho que precisa ser revisto, porque a significância estatística ela não é o ponto fundamental da análise de correlação, e sim o quão intensa a correlação é, isso é determinado pelo R. Tá? Então, eu acho que seria interessante fazer essa revisão. E aí, por exemplo, você fala de validade discriminante, que é outra coisa também dentro da validade que eu entendi. Quando você fala de caidores, né, aqueles recorrentes, não recorrentes, mulheres e homens, você vai ver que os scores são próximos. Você pode até ter tido uma significância estatística. Mas, obviamente, hoje também a gente fala, né, da relevância clínica dos dados. Então, você tem um 2,6 para um 2,7 alguma coisa, né? Na média da escala. É 0, alguma coisa de diferença. Deu uma diferença estatisticamente significativa com um P de 0,32. Mas isso é relevante para você dizer que realmente isso está discriminando ou não? Então, acho que seria importante, né, pensar, né, novamente nessas análises, nos conceitos, como eu falei, que talvez isso seja um pouco, né, importante em alguns momentos, no meu entendimento, tá? Depois vocês podem rever. Você fala de algo que você fez, por exemplo, uma análise de correlação e chama isso de validade discriminante quando não é discriminante. A discriminante, na verdade, é quando você espera que o seu instrumento ele seja muito diferente do outro. Então, a correlação tem que ser baixa. Você mostrar, ele realmente não avalia isso, ele realmente avalia isso. Então, acho que tem alguns pontos aí, né, que precisam ser pensados nesse sentido. Tá? Tem só uns detalhezinhos de interpretação até de texto também, Lara,
quando você fala do efeito solo, do efeito teto, do erro de medida, enfim, é importante também trazer a interpretação disso. E aí eu percebi que para algumas questões você coloca, por exemplo, quando você fala de confiabilidade, né, que você usou o ICC, aí lá você diz, considerando para o ICC de 0 a 0,3, fraca, moderada, alta, eu acho que tem que trazer para todos. Tá? Você fez para a consistência interna, fez para a correlação, fez para o ICC, mas para os outros parâmetros, acho que é importante. E quando trazer o resultado, né, escrito, acho que vale. Por exemplo, você disse que não teve efeito solo, não teve efeito teto. Mas qual foi a porcentagem de indivíduos que você encontrou, né, com pontuação máxima, com pontuação mínima? Acho que isso aí também ajuda, né, a gente a entender o porquê que não teve. Né? Porque, às vezes, você traz a informação, olha, não teve efeito, não teve por quê? Somente 7% dos pacientes, né, obtiveram score máximo ou dentro da faixa máxima de score da escala. Então, acho que aí são pontos, né, importantes a se trazer, né, em termos de informação mesmo, porque não tenho nenhuma dúvida que isso vai ser transformado num bom artigo e vai ser bem publicado numa boa revista. Então, são coisas que provavelmente, né, para o fechamento do artigo, elas serão importantes. E aí, por fim, Lara, eu trago também a questão da discussão, que aí eu acho que a discussão também deve ser pautada nos aspectos das propriedades psicométricas. Em alguns momentos você vai dizer, se espera que a mulher seja diferente em relação ao comportamento, né, os caidores recorrentes. Acho que esse não é o foco. O foco é trazer, né, em relação às medidas, você fez isso, sim, também, tá? Mas talvez eu estou pensando em foco, como eu falei, também voltado já para o artigo, onde você não vai ter também tanto espaço e vai precisar afunilar as informações. E aí eu acho que na discussão também deve trazer essa questão da validade, dessas características, apesar de ter dado, né, uma diferença que foi estatística, você não tem uma correlação forte, né, do instrumento com os outros instrumentos que você utilizou. Acho que isso é um ponto crucial. Em relação à confiabilidade, eu acho que você chegou até a responder na sua discussão. Eu ia perguntar, né, porque 7 dias para teste-reteste não é o comum. Teste-reteste a gente faz de forma mais rápida, às vezes até no mesmo dia, dependendo do instrumento. Tá? E aí você até apontou que um dos estudos, né, que teve uma confiabilidade de teste-reteste maior, ele aplicou, né, de uma forma mais imediata. Então, talvez isso seja um ponto também a se discutir, né, e trazer, né, o porquê dessa diferença, talvez por conta, né, desse tempo tão longo aí para o teste-reteste que vocês puderam utilizar. E aí eu reforçaria que na discussão, né, esses pontos precisam estar bem claros. Claro que na dissertação, de forma geral, a gente entende que você vai trazer mais conteúdo, vai explicar mais coisas, mas na hora do artigo a gente precisa afunilar, né? Então dar um direcionamento maior na discussão para as propriedades psicométricas, que eu entendo, né, que é o carro-chefe, né, e o principal a ser discutido dentro do seu trabalho. Aí, no mais, é parabenizar o trabalho. Acredito que foi uma construção, né, bem importante dentro da sua vida acadêmica, né, como mestranda. Trabalhar com todos esses dados não é fácil, a gente sabe disso. Trabalhar com análises diferentes, né, em alguns momentos você fez uma análise de correlação, em outros você fez análise comparativa. Então, a gente sabe o quanto isso, né, na hora de trazer isso para o papel, não é uma atividade fácil, tá? De trazer resultados, né, com informações diferentes, confiabilidade, validade. Mas parabenizar você, parabenizar a professora Jamari, a professora Lorena, ao qual eu agradeço também estar aqui mais uma vez presente junto com vocês, e fico à disposição para contribuir e ajudar naquilo que for necessário dentro dessa parte da finalização do trabalho. Então, parabéns lá. Obrigada, professor, pelas contribuições. A gente vai, com certeza, discutir para melhorar o trabalho. Maravilha, professor Mansueto. Não poderia ter esperado diferente, assim, né? Muito boa qualidade da arguição. Eu vou passar adiante aqui para a professora Ellen Beatriz Pinto, que é a próxima arguidora, mais próxima, assim, dessa área de quedas, especificamente, né? Embora em outra área complementar, que não da doença de Parkinson, né? Eu estou curioso para ouvir os comentários. Ellen, a plataforma é sua. Boa tarde a todos, mais uma vez. Coincidentemente, eu e o Mansueto tivemos uma entrada, assim, né, no início,
a internet aí, com as questões técnicas, então eu volto a cumprimentar a todos, né? E meu abraço a várias pessoas que eu estou aqui visualizando. É uma oportunidade maravilhosa, né, que a gente tem agora de estar aqui discutindo o trabalho de Lara. Muito bom estar com você novamente, professor Mansueto. Eu já começo falando, é sempre um momento rico de aprendizado, como você falou, é um momento, né, de troca, e isso é muito bom. Agradeço muito ao professor Jamari, à professora Lorena, mesmo nesse processo de parceria, estar nesse lugar é totalmente diferente, né? É um lugar aqui crítico e reflexivo de um trabalho construído muito próximo, mas com as particularidades, né? Tanto do diagnóstico da população que está sendo estudada. E, Lara, parabéns, eu tenho certeza de que é um momento bem emocionante para você, é uma conquista, né? Você que foi minha aluna na graduação, e agora encontrar você aqui numa defesa de mestrado, né? Uma aluna NEB, e aqui agora defendendo o seu mestrado. Para mim também é sempre uma emoção, cada vez que eu participo de uma banca, e lógico, uma banca de um fisioterapeuta, uma banca de um ex-aluno, é bastante motivador, né? E me dá muita alegria, né, dessas conquistas. Colegas fisioterapeutas aqui presentes, então muito bom. Como o professor Mansueto falou, né, Lara, é uma oportunidade muito boa para a gente aqui trocar ideias e a gente fazer sugestões que você depois vai discutir com o seu orientador, com a sua orientadora, a Lorena. E, claro, estamos também todos muito disponíveis também para voltar a conversar sobre o seu trabalho em outro momento. Eu começo também parabenizando sua apresentação, uma apresentação clara, né, objetiva e tranquila, né? Você conseguiu passar essa tranquilidade na sua apresentação, e algumas questões aqui do próprio construto do trabalho, né, da construção do trabalho que a gente vai estar conversando agora. Então, eu concordo com o professor Mansueto, algumas coisas eu não gostaria de estar repetindo, porque, de fato, eu tenho anotado aqui, em especial, eu fiquei um pouco também, assim, com a sua revisão de literatura, quando eu vi tantos detalhes sobre a doença, sobre medicamento, tratamento, eu me perguntei, de fato, quanto que é necessário. Claro que vocês vão avaliar, e ainda que você mantenha, eu concordo que faz muita falta saber um pouco mais, né, as questões que estão relacionadas ao seu objetivo, que é a validação da escala. Né? O professor Mansueto tem todo um background aí para até, inclusive, fazer as sugestões que ele fez. Eu acho a análise Reich bastante interessante, acho que várias questões aí já foram colocadas também, e eu já tinha anotado aqui para você, rever o que é essencial dessa sua revisão para o seu objetivo, porque acaba deixando a gente um pouco assim, né, perdidos, onde é que exatamente ela está querendo, né, focar o racional do trabalho dela. E aí, Lara, eu já me antecipo um pouco com a discussão, não tem como ser diferente, e talvez, professor Mansueto, a gente consiga trazer aqui um pouco mais concreto dentro da proposta. Então, a gente sabe que tem vários estudos de queda, né, em nosso grupo, inclusive, né, eu muito mais com pacientes após AVC, mas algumas parcerias com a professora Lorena, a gente vem estudando muito queda mesmo, né, com aspectos motores, aspectos cognitivos. A professora Lorena chama muita atenção a essa questão comportamental já há algum tempo, né, e daí vem a possibilidade, inclusive, de um instrumento objetivo, né, que pode ser utilizado. E aí, mas com certeza não é a primeira vez que se fala de comportamento de risco em Parkinson. Uma coisa é o instrumento, a escala é nova, o instrumento é novo, mas essa é uma discussão não só em Parkinson, em AVC, porque, inclusive, quando se discute as intervenções dos ensaios clínicos para a prevenção de queda, em AVC, por exemplo, os resultados não são nada interessantes, ou seja, a gente, de fato, não consegue, com intervenções, ter essa prevenção. Parkinson, alguns estudos mostram, outros nem tanto. A questão toda passa por esse comportamento. É aquilo que a gente ainda não consegue ser tão objetivo, tão concreto, inclusive na hora de desenhar as medidas que seriam de prevenção. E eu sei que tem vários trabalhos, entende, Lara? Eu senti falta, desde a introdução,
tudo bem, o objetivo é a validação, mas é a validação de um instrumento que foge totalmente a todos os outros aspectos, né, psicométricos que a gente tem discutido em relação a Berg, as escalas de equilíbrio, TUG, não importa, mobilidade. Você está trazendo de uma outra perspectiva. Então, desde a introdução, eu senti falta, até porque talvez fique mais fácil, entendeu, professor Mansueto, entender o que tem a ver a qualidade de vida com essa história. Porque até para você poder justificar aquelas comparações todas que você fez, né? Nas medidas todas que você utilizou, você tem por onde trazer isso. Inclusive, tem um artigo, eu acredito que você chegou a ver, mas eu não vi esse artigo sendo referido. É um artigo recente, né, 2021, que a Colin, com quem Lorena fez o mestrado, o doutorado de sanduíche da Austrália, e que tem várias parcerias, ela publicou um artigo recente, um grupo, e ela é parceira, que é um estudo de qualitativo. É um estudo que fala, né, ele não usou esse instrumento, mas é um estudo com N pequeno, mas um estudo qualitativo baseado na escuta de indivíduos com doença de Parkinson, com o objetivo exatamente de entender esse comportamento. Então, mesmo ele não sendo um estudo, né, que usou um instrumento e tal, mas ele está muito bem feito, né, na metodologia dele, e é o que o professor Mansueto falou, na hora que a gente pensa na implicação clínica, esse P é o que menos vai importar nessa história, se você não vai saber o que falar sobre ele. Então, eu senti falta de você trazer um pouco mais essa argumentação, essa reflexão do que é o comportamento, né, do indivíduo com doença de Parkinson em relação à queda, né? E aí tem um momento que você fala de comportamento protetor, eu até voltei para o instrumento, e em algum momento você fala de comportamento seguro. Então, eu acho que antes mesmo de trazer a escala para a validação, o cenário do que é um comportamento, né, do paciente com Parkinson em relação à queda. Então, por exemplo, a gente tem pacientes que são jovens, nem todo paciente com Parkinson é idoso. O jovem com Parkinson, por que ele se arrisca? Ele ainda trabalha? Ele ainda está na ativa? Então, talvez ele justifique essa questão da idade. A mulher, então, algumas coisas você, na discussão, tentou amarrar, mas como elas não estão no background, né, de onde você traz a importância de estudar o comportamento, né? Aí a gente não consegue fazer esse link, porque assim, eu penso que você tem um projeto muito legal, né? O racional dele como de pergunta de investigação é extremamente importante, relevante, né? Poder trazer para o Brasil, para essa população, um instrumento que já existe, né? Um instrumento que já é utilizado nos pacientes idosos. Então, tem várias coisas aí bem claras, e a própria metodologia, você teve acesso a uma população com N, né, relevante, enfim, eu sinto que precisa se apropriar um pouco mais aí na escrita, e aí é igual o professor Mansueto, eu estou pensando no artigo, né? Na hora de você trazer esse produto final. E aí você vai poder justificar melhor as análises que foram feitas. O que eu senti foi, o objetivo está ali, o método está ali, tem as análises com resultados, mas na hora de juntar essas coisas, ficou difícil. E ficou difícil porque não está, sabe, o racional que está por trás. Então, por exemplo, em vários momentos ainda na introdução, aparece muitas vezes a palavra relação, relação, relação. E aí eu não entendo, relacionado. Mas, assim, é como se fosse claro que a gente sabe que está relacionado. Entende? E, assim, eu tentei ler o trabalho sem a contaminação de quem sabe o que está por trás, porque é dessa forma que eu precisava, né? Precisava me distanciar. E até porque tem coisas do Parkinson que eu também não conheço sobre o comportamento do paciente com Parkinson. Eu sei dos indivíduos após AVC, mas eu não sei dos indivíduos especificamente essas particularidades. Então, eu acho que um artigo importante para você se debruçar, que ajudaria muito, já dando uma dica diretamente, é o artigo da Colin. Você conhece esse artigo, Lara? Então, a gente chegou a ver esse artigo, só que eu já tinha mandado, enviado por e-mail para vocês a discussão, então eu não pude mais mudar na dissertação, mas para o artigo, com certeza, ele vai entrar. Ele é um artigo que eu acho que pode te ajudar muito. Você concorda? O que é que você pensa disso que eu estou falando,
desses aspectos dessa reflexão sobre o comportamento para justificar de risco ou comportamento seguro, né? Porque o tempo todo você está em risco e comportamento seguro. Uhum. Assim, como que você pensa que você pode levantar nesse cenário algo que justifique, inclusive, os outros instrumentos que você está utilizando? O que você... Essa abordagem do comportamento, realmente, ela é como eu falei, para a Mansueto, ela é multifatorial, são várias coisas envolvidas, e uma das limitações do estudo que a gente trouxe foi realmente isso, porque para a população com Parkinson, a gente ainda não consegue ter muita comparação, tem muita coisa para idosos, mas a população de Parkinson também é muito de indivíduos jovens, inclusive a nossa média de idade da amostra não foi alta, foi de 65 anos, então realmente fica difícil de ter dados para comparar. Mas, com certeza, esse artigo vai ajudar bastante também. Eu acho que é importante aprofundar no comportamento. E é um dos focos do artigo também. Né? Mas, assim, eu te sugiro uma coisa, mais do que preocupar com comparar com outros estudos, você tem estudos que traz as características. Eles não têm isso, talvez, mensurado, com o mesmo instrumento que você usou, entende? Para poder você justificar por que você está usando uma escala de gravidade, por que você está usando uma escala de medo de queda, por exemplo. Porque se você for ver, o professor perguntou qual seria o padrão ouro. Se a gente for verificar, a ABS foi quem teve a correlação melhor do instrumento. Não é isso? Que acho que foi moderada. Então, sabe, é nessa direção. E aí a gente sabe, medo de cair leva a hesitação. Isso. E por que a hesitação no paciente com Parkinson? Ao mesmo tempo, por que ele se arrisca? Entende? Que é essa discussão mais, sabe, qualitativa que está lá por trás, para poder você sustentar e essa validação não ser só baseada na estatística. Entende? De que existe uma significância ou não das relações ou correlações, associações que você fez. A escala que teve a melhor correlação, né, que foi a moderada, foi a ABC, que é uma escala de confiança no equilíbrio. Pois é a de confiança no equilíbrio, né? Eu falei medo de cair, mas eu falei o contrário, confiança no equilíbrio. Exatamente. É dela que eu estou falando. Então, assim, de uma maneira geral, eu acho que o trabalho tem várias questões que estão bem amarradas, né? Eu concordo, algumas coisas eu não tinha parado para pensar aí, mas quando o professor Mansueto traz em relação à possibilidade de rever o conceito e esclarecer um pouco mais, né, as medidas que foram feitas, as avaliações, mas eu fiquei muito, assim, buscando o que está por trás, desde a introdução, porque não é uma validação simplesmente de interexaminadores, né? A proposta é uma validação mais ampla, então não tem como fugir de uma discussão maior, não vai ter como. Agora, tem uma coisa aqui que me chamou a atenção. Quando foi a coleta de dados? Não está no seu trabalho, quando esses dados foram coletados. Não, eu não vi. Se está em algum lugar, me conte. É quando realmente não está, não. Ela foi entre 2018 e 2020. Tá, então finalizou em 2020 a coleta. Isso significa dizer que parte da coleta foi na pandemia. Na verdade, ela finalizou antes, o N total era de 100 pacientes, a gente finalizou com 96, porque durante o pico da pandemia, né, quando começou mesmo, o ambulatório fechou, então a gente não conseguiu coletar novos pacientes, mas alguns pacientes a gente fez contato por telefone para fazer algumas reavaliações, e foi até uma coisa que eu pensei sobre a saída de casa, né? Muitos deles saíram menos de casa ou deixaram completamente de sair por conta da pandemia. Então, você tem que delimitar bem quando foi essa coleta, e eu acho que não tem como não referir à pandemia. Uhum. Se tem dados que foram coletados, porque nós estamos falando de comportamento. Se a gente estivesse falando de outras coisas, talvez não fosse tão importante, mas nós estamos falando de comportamento. E se teve uma coleta nesse período, entendeu? E aí, Lara, eu também acho que não há uma diferença tão grande entre homens e mulheres, então esse argumento precisa ser melhor revisto, né?
de que não é tão diferente, e é uma coisa importante, a gente sabe que em queda é um ponto importantíssimo de discussão, né? Homem e mulher, porque tem já isso bem estabelecido na geriatria, mas como é que é no paciente, né, pós-AVC, como é que é no paciente de Parkinson, porque existe sim uma diferença importante, né, nas questões, seja de proteção, seja de exposição, né? Então, a gente sabe que, por um lado, as mulheres têm uma questão muito mais, será que de proteção ou de seguro? Entende? Até a terminologia, eu acho que você precisa também deixar claro, de que para o instrumento, comportamento protetor é sinônimo de comportamento seguro. Não é isso? Por que eu estou falando isso? Porque tem um momento que eu fico na dúvida se você está falando de comportamento protetor ou variável protetora. Dá para entender o que eu estou falando? Porque o comportamento protetor, ele só cabe quando você está falando da escala. Porque nós sabemos que várias variáveis, né, a depender de como elas se comportam, elas são protetoras para um desfecho. E em queda nós temos alguns aspectos já claramente descritos como variáveis protetoras. Então, tem hora que fica confuso na hora que a discussão vem. E aí eu voltei para a escala para saber se a escala considera comportamento protetor sinônimo de um comportamento seguro. Entende? Porque o seguro tem a ver com ação segura. E o protetor, muitas vezes, tem a ver com evitação. Então, você entende que não tem como fugir dessas nuances aí na hora de você fazer a relação da discussão com as demais variáveis que você explorou. Idade, sexo, confiança no equilíbrio. Então, indo naquela discussão qualitativa, professor Mansueto, a qualidade de vida talvez entre sim, porque eles trazem muito, assim, o indivíduo realmente com a questão de uma qualidade de vida mais comprometida, e aí eu aproveito, Larinha, para você rever, não existe qualidade de vida pior ou melhor, nenhum instrumento mede qualidade de vida para dizer que ela é pior ou melhor. Os instrumentos dizem que ela está comprometida ou ela não está comprometida, se você usa o ponto de corte do instrumento, tá? Então, a gente não pode dizer que ela é pior ou melhor. E aí, aquele estudo qualitativo traz essa relação de quantos indivíduos referem por quê? Porque ele acaba evitando fazer algumas coisas, se protegendo de fazer algumas coisas, e isso sim tem uma relação com a qualidade de vida. Então, não acho problema, pelo menos eu não vejo, de você fazer essas associações, mas elas precisam estar mais embasadas no que é um comportamento característico da doença de Parkinson. Entende? Em relação a quedas, que independe do instrumento, tanto que esse estudo não foi utilizando o instrumento, foi muito mais percepção do indivíduo, né, a autopercepção do indivíduo a respeito do problema. Eu acho que é só uma questão mesmo, Lara, de voltar para essa literatura, para organizar desde a introdução e direcionando, eu vou estudar o meu objetivo, ou seja, o seu objetivo já está lá, não estou nem um pouco sugerindo isso, mas, assim, relacionar melhor. Meu objetivo é estudar o comportamento, não é mais um estudo de queda, sabe aquela questão? Não é mais um estudo sobre queda em Parkinson. Até porque aí eu já estou falando como parte desse grupo, né, que estuda muito queda. E a gente sabe que, como você me falou, queda é um universo muito amplo e há muito que estudar quando se fala de queda. Mas a gente precisa trazer as particularidades, né, de cada pergunta que a gente está fazendo, do que a gente está querendo enxergar com essa nova avaliação, por que a gente está trazendo esse instrumento, né? E aí, também, mesmo não tendo dado publicado, que a gente espera que rapidamente, né, o estudo de idosos, vai precisar um pouquinho mais contar sobre ele, validade de construto, adaptação cultural, tudo isso foi feito, e assim, você sabe, você acabou respondendo para o professor, mas realmente precisa estar melhor esclarecido aqui, tá? Contar um pouco mais sobre isso. Então, assim, parte dos questionamentos realmente foram os que o professor Mansueto traz, só que aí eu pensei muito mais na perspectiva da literatura já existente que eu conheço sobre queda, de você trazer isso, e talvez
né, contemple a própria inquietude que o senhor trouxe, professor, em relação a essa estatística que talvez está precisando ser melhor justificada no, né, no racional do trabalho, mas, assim, nada grave, Lara, é algo altamente factível, né, e que eu sei que é só rever, e eu entendo fazer um mestrado nesse processo pandêmico não deve ter sido uma coisa fácil, não é fácil, nem para você, nem para ninguém, mas exatamente, né, por ser uma conquista tão desafiadora, merece ser coroada, né, com um excelente artigo, com excelente publicação. Você tem uma pergunta, como eu já falei, repetindo, muito interessante, tem uma implicação clínica muito grande, então eu acho que vale a pena, inclusive, eu sei que o artigo tem revista que, por exemplo, cobra. Se você for, por exemplo, a revista que está publicado o artigo, esse que eu estou referindo, que é a Disability Rehabilitation, está lá, antes de mais nada, implicações clínicas. Então, eu senti falta dessa, né, para que eu estou estudando tudo isso um pouco mais amarrado? Você não deixou de falar, mas eu acho que precisa ficar mais claro, sabe? Esse é o diferencial do estudo que Lara está fazendo, né, sobre comportamento de risco em pacientes com doença de Parkinson. Eu tenho um instrumento, eu estou validando esse instrumento, porque senão, Larinha, nenhuma coisa nem outra. Poderia ser um estudo só focado em validação, aquela coisa, né, bem fechada, né? Mas a sua dissertação é algo maior que isso, inclusive porque a sua dissertação pode ter mais de um artigo. Aquilo que só valida, um pouco mais, né, sem muito argumento e mostrando talvez um foco maior no dado estatístico e nas análises, mas eu acho que não dá para não trazer uma implicação clínica disso aí, que não sei se um outro artigo, na minha opinião, no mesmo artigo, senão não justifica a gente estar validando instrumentos e propondo novas avaliações. A gente propõe isso, né, pela relevância clínica de tudo isso. Eu acho que seu estudo precisa casar essas duas coisas melhor, viu? No mais, parabéns. Tá? Você gostaria de falar alguma coisa de toda essa colocação aqui feita agora? Estava aqui só ouvindo e pensando que faz total sentido, né? Às vezes a gente fica tão dentro do trabalho que não consegue olhar e expandir um pouco mais, né? E faz total sentido. E inclusive, eu acho que vai amarrar mesmo o trabalho de uma forma geral, porque não dá para não discutir esses aspectos, né? Inclusive, é o foco do nosso trabalho, inclusive descobrir tudo isso, todas as questões comportamentais, tudo que envolve, para poder melhorar na prática clínica. Então, realmente, eu agradeço. Eu não tinha parado para pensar sobre isso e é uma coisa que vai fazer total diferença. Sim. Esse trabalho tem toda uma importância clínica e ela precisa ficar bem clara ali, né? O que você... E aí, para isso, você vai ter que esclarecer melhor o cenário que já existe na literatura do que é um comportamento do indivíduo com Parkinson. Isso já é especulado, né? Em alguns estudos não é o foco principal. Você até trouxe um estudo que validou Parkinson, idoso, AVC, todo mundo, né, junto, mas a gente sabe que não é o mesmo comportamento, os mesmos desafios, né? Um paciente após AVC, de um paciente que tem uma doença progressiva. Só o processo mesmo da doença já faz uma diferença. Então, muitas vezes o paciente, por exemplo, considera que cair faz parte da doença. E por que ele vai deixar de fazer as coisas se cair faz parte da doença? Entende? Então, esse comportamento é totalmente diferente de um paciente que diz, não, eu não vou cair porque eu vou fraturar, porque eu vou machucar. Tem paciente que você sabe, ele acha que é parte da doença. Tem um paciente que fala assim, eu caí, quase que dando risada, como se fosse natural, né? Mas a gente sabe que tem toda uma situação aí a se discutir. E a literatura já traz isso bem, com várias reflexões. Tá? Ok, eu encerro minha fala. Estou satisfeita. Obrigada. William, muito obrigado, professora Ellen. Eu vou quebrar um pouquinho o protocolo e dar um espaço para a Lorina fazer comentários antes de eu fazer uma amarração final, assim, para a gente sair com a banca. Lorina, fique à vontade. Olá, boa tarde a todos novamente. E gostaria de agradecer também, né, mais uma vez, a presença do professor Mansueto e professora Ellen aqui com a gente na banca. Não tenho dúvida que vocês
não foram escolhidos por acaso, né? O que a gente convida é justamente porque a gente quer ouvir a opinião de vocês, a gente sabe da expertise de cada um de vocês, e por isso que a gente faz questão de ter pessoas que a gente sabe que tem uma visão crítica muito boa do que a gente está apresentando, e é o que a gente sempre fala, né? Não adianta a gente ter uma banca que só vem aqui enaltecer o trabalho sem deixar de pontuar as coisas importantes. Então, é justamente para isso que a gente está aqui hoje, né? Para a gente poder aprender e crescer juntos, e com certeza as contribuições de vocês são muito importantes e vão contribuir bastante para a gente conseguir melhorar a dissertação e a elaboração do artigo, né? E queria aproveitar também agradecer ao professor Jean-Marie pela confiança, né, no trabalho da gente, a gente que faz muito essa parceria nos trabalhos de Parkinson e quedas, né, de muito tempo, e a gente sempre vem trabalhando no mesmo tema, entre aspas, né, mas com abordagens bem diferentes em relação às coisas. E não poderia deixar de parabenizar a Lara também, que com tantas dificuldades assim, ao longo desse processo do mestrado, conseguiu superar, né, os desafios e está aqui hoje defendendo o mestrado, né? Mas não pense, Lara, que acaba quando a gente encerrar a reunião, você ainda tem muito trabalho pela frente, tá certo? Que isso fique bem claro. Não adianta ficar com aquele sentimento de alívio por ter apresentado, porque o trabalho vem agora, né, de fato. Bom, então eu queria... Foi Lorena que Acho que Lorena está congelada. foi Lorena, né? Ah, ela voltou. Não, porque Voltei? Voltou agora. Agora voltou, Lorena. Pode voltar ao comentário. Bom, tá. Eu queria só primeiro começar respondendo a questão da adaptação transcultural, em ficar realmente de Lara. Então, professor Manoel, a gente fez essa adaptação, foi um trabalho do nosso grupo de pesquisa, né? Então, a gente fez desse Lori, estudo, mas ainda não... Fecha essa câmera um pouquinho para ver se melhora. Que está instável. Tá, vocês ouviram alguma coisa, não? A gente ouviu meio quebrado, então talvez Deixa eu trocar aqui a câmera mesmo. Né? Voltei? Eu troquei de rede aqui. Pronto, voltou. Vamos tentar com essa rede nova. Veja como é que fica. Pronto. Então, vou rebobinar. Eu queria começar pontuando só a questão da adaptação transcultural, para deixar isso claro. Acho que faltou realmente no trabalho de Lara amarrar isso daí. Então, a gente fez a tradução e a adaptação transcultural da escala, como mando figurino. Né? Então, a gente fez a tradução reversa, passamos por painel de especialistas, alguns itens foram adaptados, né, para a realidade da gente do Brasil, fizemos o teste da versão, né, na população, e aí seguimos para a validação maior na população de idosos saudáveis, só que assim, o artigo está quase pronto, e ainda não foi publicado. Então, eu queria só pontuar isso daí. A gente teve bons resultados também, a gente fez essa análise das propriedades psicométricas que Lara apresentou aqui em Parkinson, a gente fez também em geriatria, e usamos outras escalas, né, para poder ver as coisas mais relacionadas à geriatria que não específicas da doença de Parkinson. Então, assim, usamos outros instrumentos de qualidade de vida, de capacidade funcional. Então, assim, os dados foram bem interessantes, né? Foram bem interessantes, assim, os achados. E aí, seguindo, só para amarrar essa questão da tradução da escala em si, dessa parte mais conceitual, a escala original em idosos, ela fez um teste e reteste de 2 semanas. Então, foi um intervalo de 2 semanas que eles testaram na população original. E aí, na validação de geriatria, a gente repetiu esse teste e reteste com 2 semanas, que nem que nem feito no estudo de desenvolvimento. Em Parkinson, a gente diminuiu para 7 dias por conta justamente da variabilidade da doença. Né? A gente não fez no mesmo dia, como outros estudos fizeram, mas também a gente não deixou de fazer após um tempo maior que nem o estudo de validação original. Então, por isso que a gente
ficou nesse meio termo aí de 7 a 10 dias para ficar não tão distante da realidade do estudo original com idosos, né? E assim, mesmo com esse intervalo, foi um valor bom, um valor adequado que a gente obteve de teste-reteste, né? Então, eu acho que isso reforça também os achados, os resultados da gente, né? Eu acho que se tivesse sido um resultado ruim, talvez a gente pudesse até repensar isso daí, de repente diminuir o intervalo, para ver se era alguma questão de variação mesmo, de comportamento na população, né? Que quando a gente liga, a gente sempre procura ver, teve alguma queda nesse período que a gente fez a aplicação da escala, então a gente procura ver se teve algum fator que possa ter influenciado na mudança do comportamento, né? Nesse período de tempo da avaliação do teste-reteste. Então, eu queria pontuar isso daí. E essa questão, assim, do padrão ouro, eu não tenho dúvida que esse padrão ouro é a ABC, que é a escala que a gente teve uma correlação moderada. Porque, assim, a ABC é uma escala que avalia a confiança no equilíbrio e ela pergunta o quão seguro o indivíduo é para realizar determinada atividade sem cair. E um dos componentes muito fortes na escala comportamental é o comportamento de evitação. Então, assim, a gente não tem uma outra escala que avalie comportamento de risco, mas a gente tem uma escala que avalia o medo, a evitação por conta do medo de uma nova queda, né? Então, assim, esses construtos, apesar de não serem iguais, eles são muito próximos. Então, talvez eu acho que a gente possa deixar isso mais claro no estudo de Lara, amarrar assim, a ABC como um padrão ouro, e eu acho que essa questão do comportamento passa muito por isso, né? Esse estudo que Ellen comentou é muito interessante e uma das coisas assim que eu acho que é importante a gente discutir são as diferentes nuances que as pessoas com Parkinson têm. Então, a gente observa diferentes comportamentos na mesma população, às vezes indivíduos com características bem parecidas têm comportamentos diferentes. Então, por isso que a gente, às vezes, usa vários instrumentos para ver como cada um desses fatores pode refletir nesse comportamento. Então, um exemplo, tem indivíduos que têm muito medo de cair e que evitam bastante as atividades para reduzir o risco de queda. Né? Então, são indivíduos que estão ali bem restritos e que evitam essa exposição a situações de risco. Por outro lado, a gente tem indivíduos que caem tanto e não têm consequências graves, que para eles uma queda a mais, uma queda a menos, não faz diferença. Então, eles não mudam o comportamento deles por causa das quedas que acontecem. Eles continuam caindo, como cair já faz parte da rotina deles, então para eles aquilo dali é normal. Então, assim, eu lembro de um paciente que foi do meu estudo, que ele teve mais de 300 quedas e que ele sempre caía, todo dia de manhã, quando o rapaz ia entregar o jornal na casa dele, que a esposa dele estava dormindo, ele saía correndo para poder abrir a porta antes do cara tocar a campainha. Então, todo dia ele caía daquele jeito, era uma queda simples, ele não se machucava, e o objetivo dele foi alcançado, que era não acordar a esposa, mesmo que isso custasse mais uma queda para ele, entendeu? Então, assim, é tanta particularidade que a gente vê na nossa prática, tantos relatos diferentes, que a gente tenta justificar, entender, né? Eu acho que a gente vai por um caminho aí pensando em prevenção de queda, daquela intervenção personalizada mesmo, né? Entender por que esse indivíduo está caindo, né? E o comportamento passa muito por isso, porque é uma coisa muito individualizada, né? A frequência com que ele cai, o que é que isso representa para ele. São indivíduos que têm congelamento da marcha, mais leve, mais grave, são indivíduos que se percebem de forma diferente, são indivíduos que sabem que tem uma doença neurodegenerativa e que querem curtir a vida normalmente, outros já se deixam abater por isso e ficam mais deprimidos, mais ansiosos. E esses sintomas não motores do Parkinson também influenciam no comportamento. Então, uma mega cadeia aí de retroalimentação em que a gente vai tentando aí descobrir as coisas e tentando pontuar e pescar essas informações importantes para, quem sabe, a gente construir um programa de prevenção de queda que seja realmente personalizado e direcionado, tentando abarcar aí o maior número de conceitos possíveis e fatores relacionados à queda, né? Não é um caminho fácil, não. Essa questão comportamental é bem, eu diria assim, não complicada, mas é uma coisa bem delicada, né? Porque passa por muita teoria, assim, de comportamento mesmo, né?
muita questão de percepção, entra um pouco na parte de psicologia, da gente procurar entender algumas coisas. Então, assim, é realmente um trabalho multidisciplinar, né? Cada um tentando construir algumas coisas. A terapia ocupacional tem essa visão muito forte, uma coisa que na base da gente a gente não tem muito, né? Mas que a gente vem resgatando isso daí. Então, são questões bem importantes assim da gente refletir. Eu estou falando demais já, né? Falando mais até do que do que o tempo. Mas eu não podia deixar de pontuar aqui algumas coisas que eu considero muito importantes, tá? E aí, só para fechar uma questão, essa questão da coleta de dados, Ellen, não teve nenhuma avaliação basal, nenhuma avaliação de entrada de paciente durante a pandemia, tá? Então, assim, os dados basais de avaliação de mobilidade comunitária, quantas vezes saiu de casa, todos esses dados foram coletados antes da pandemia. Durante a pandemia, o que a gente teve foram algumas ligações, se eu não me engano, de teste-reteste ou de avaliação interexaminador, não me lembro qual, mas foi só da escala com a escala mesmo. Então, assim, não teve influência assim, do fato de estar mais em casa com, com o restante das variáveis, tá? Bom, então é isso, assim, sobre essa questão de dividir em 2 artigos. Eu não sei, eu gosto muito de explorar essas coisas no mesmo artigo, né? No artigo de geriatria, eu tentei fazer isso, eu acho que ficou legal, assim, de você colocar o dado da validação e explorar aquilo dali do ponto de vista clínico, né? Eu acho que fica uma leitura mais interessante de você ver aquela análise e tentar entender o que é que está por trás daquilo dali. Assim, apesar dos estudos de validação não serem muito assim, serem mais frios mesmo, né, de estar lá os dados, os números, eu gosto muito de amarrar com essa questão clínica. Eu acho que isso... Lori, também concordo. Uhum. Eu acho que isso daí enriquece mais o material. Então, assim, a minha sugestão seria a gente tentar fazer isso também nesse artigo. Eu acho que é bem interessante. Eu acho que a gente tem muito dado e a gente precisa amarrar mesmo essas questões, certo? Então, mais uma vez, agradeço as contribuições de vocês. Maravilha, Lorena, muito bom. Karen, assim, a mim, como orientador, cabe alguns comentários finais. Eu vou começar parabenizando, assim, seus familiares, né, que tiveram que aguentar essas ausências suas aí durante esse período todo. Eu vi aqui que sua mãe já fez alguns comentários aqui, parabenizando aqui no chat, Rosângela, né, dona Rosângela. O seu avô Geraldo com certeza está aqui entre a gente, está orgulhoso de você, né, nessa defesa. Você está fazendo um ótimo trabalho, tá? Algumas coisas que eu pesquei, assim, acho que meu papel mais como orientador é tentar enxergar o que o americano chama de big picture, né? Quer dizer, aquele distanciamento assim do dado para saber para onde aquele dado vai, né? E acho que tem algumas coisas específicas, acho que das coisas específicas mesmo para te pontuar. A única que eu vou chamar a atenção é uma coisa que eu pesquei durante a sua apresentação, que eu não tinha notado na hora de rever sua dissertação, que foi o fato de que alguns dos subitens da escala não tinham tido uma correlação significativa, né? uma correlação significativa na avaliação de confiabilidade interexaminador, né? E talvez isso tenha acontecido porque você justamente apontou que tinham alguns dos subitens que tinham poucas alternativas, né? Tinha uma ou duas alternativas, eram quase que variáveis dicotômicas, assim. E aí, né, nesse item, talvez valha a pena, em vez de você usar o Cronbach, que foi o que você selecionou para todos os outros itens da escala, você poderia criar um critério, tendo 2 ou menos itens dois ou menos alternativas ou categorias naquele subitem da escala, usar o capa, por exemplo, que é outra forma de avaliar quando você tem poucos itens, e aí você não tem uma escala que é contínua, linear. Tá? Então, talvez valha a pena olhar esse dado para ver se esse tipo de análise pode acrescentar na hora de escrever o artigo final. Tá? Então, esse é o único comentário, acho que assim, pontual para a gente entender. Os outros comentários, acho que Lorena reuniu muito bem, assim, em relação ao que o professor Mansueto e Ellen também pontuaram.
eu acho que assim, é uma visão de distante da linha, que o seu o seu trabalho é um tijolo dentro de uma linha inteira de pesquisa em quedas, né? Quando a gente está avaliando essa linha de pesquisa de quedas, claro que a resultante final que a gente está querendo é o melhor desfecho para o nosso paciente, para o próximo paciente que a gente está enxergando aqui, né, na nossa frente. Então, qual é a repercussão clínica direta do seu trabalho e onde é que seu trabalho se encaixa dentro de uma linha de pesquisa de reabilitação, tá? Então, por exemplo, como é que eu enxergo esse seu trabalho dentro da repercussão clínica? Vocês, como fisioterapeutas, vocês atuam, claro, no fortalecimento, etc., mas vocês atuam muito também na intervenção, exatamente na modificação do comportamento relacionado à queda dos pacientes que vocês avaliam. Então, vocês sugerem modificações do ambiente, vocês sugerem modificações do cuidador que tá tomando conta do paciente, vocês sugerem modificações de exposição do paciente ao risco de quedas, e vocês conseguirem enxergar isso, mesmo sendo qualitativo ou quantitativo através de uma escala, identificando quais são os fatores que mais estão associados a esse risco de exposição a quedas, pode ajudar vocês a desenhar intervenções. Então, isso talvez seja interessante para conter na discussão de quais daqueles itens, né, que são mais sujeitos a você propor intervenções clínicas para o próximo paciente que entrar no consultório de vocês, tá? Então, esse acho que é uma visão do trabalho em si, e a visão grande, macro, né, é que toda vez que você desenvolver qualquer tratamento novo para prevenção de quedas, seja ele uma intervenção farmacológica, ou intervenção por robótica, ou uma intervenção de técnica de reabilitação, comparando uma técnica com a outra, essa escala clínica vai precisar ser uma das que vai ser coletada durante o estudo, porque cada paciente ele vai ter um risco basal diferente de apresentar uma exposição diferente, tá? E aí, nessa hora, essa exposição diferenciada de um paciente para outro vai precisar ser quantificada, porque, a depender do número de sujeitos de um estudo desse, às vezes você tem um estudo de 30 pacientes só, né? E por mais que seja um estudo randomizado, por exemplo, essas características de um grupo comparando com o outro podem ser diferentes, né? Você pode, ao acaso, ter um comportamento de risco de quedas maior no grupo de intervenção do que no grupo controle, e isso justificar o desbalanço de resultados do estudo que você interviu. Então, isso é super importante, porque a gente muitas vezes pensa na repercussão somente do seu estudo, fica muito focado na discussão dos dados do seu estudo, assim. Mas se a gente pensar assim que essa escala clínica vai ser usada nos próximos ensaios todos clínicos em prevenção de quedas, ou de intervenções para prevenção de queda, aí você passa a entender o quanto é que esse trabalho é importante sair publicado. E sair publicado logo, né? Porque a gente está numa fase onde a gente ainda quer entender o motivo da queda, né? Mas, brevemente, assim como boa parte das coisas em saúde, esse dado deixa de ter interesse em prol de a gente definir melhores tratamentos para a prevenção de queda mesmo, tá? Então, isso é super importante para você vislumbrar esse adicional, assim, esse dado adicional do seu estudo, tá? Não é mais te colocar assim, eu concordo com a Lorena, agora o trabalho só começa, tá? Então, você já teve essa percepção muito boa, assim, de que é muito trabalho fazer uma dissertação, mas bem-vindo, assim, ao mundo da ciência, assim, o trabalho está apenas realmente começando, você ainda vai precisar escrever o artigo científico, e depois se debruçar com a sua orientadora, e daí, né? O que é que vai vir depois disso para você avançar na linha de pesquisa de quedas na doença de Parkinson, né? E aí, com certeza, Ellen vai estar pensando a mesma coisa assim. E o que é que eu posso fazer também, extrair disso para a linha de pesquisa de quedas em AVC,
né? E o professor Mansueto vai estar pensando nas intervenções deles, assim, quer dizer, cada coisa dessas, assim, são tijolinhos que a gente vai construindo para tentar melhorar a ciência na nossa nação aqui, né, tão combalida, né? Mas vamos lá. Lara, Eu queria parabéns só aí. fazer... Oh, desculpe. Não. Aí, Lara, assim, aí essa etapa aí, mais parabenizar mesmo pela construção. Não precisa responder os meus questionamentos, acho que são mais intervenções para você refletir sobre a repercussão do trabalho, do importante trabalho que você acabou de construir, né? Lorena, você quer fazer algum outro comentário? Pode falar. Eu só queria comentar assim, que essa escala ela foi publicada em 2003. E de lá para cá, assim, eles é de um grupo da Austrália, né, que eles estudam muito essa questão de quedas, e eles têm um programa que assim, foi coordenado por terapeutas ocupacionais em parceria com fisioterapeutas, que é justamente um programa de intervenção, um programa de prevenção de quedas. Sim. Então, essa escala, assim, ela foi desenvolvida para este programa, assim, para vocês terem essa noção assim, do quão importante é essa escala. E então eles usam vários ensaios clínicos a escala, né? Justamente o programa de prevenção de quedas é todo com base nisso, na modificação de comportamento, né? E aí essa escala veio para o Parkinson, porque eu, como Ellen mencionou, meu sanduíche foi com Colin, né? Que é da mesma universidade de Lindy Clemson, que é a autora dessa escala. E eu estava falando com ela da minha vontade de estudar o impacto dos sintomas não motores nas quedas. E aí falei do estudo de ansiedade, de impulsividade e tal. Ela fez, bom, então você não pode deixar de usar a FAB, né? Aí eu fiz, que escala? Essa eu não conheço. Ela fez, escala comportamental, porque assim, pode ter uma relação grande da ansiedade, da impulsividade com o comportamento. Eu fiz, bom, então, antes de chegar lá, a gente vai ter que validar essa escala para o português, para a geriatria, para Parkinson, para daí a gente conseguir fazer alguma coisa. Então, a gente está aí, se eu não me engano, é 2017 ou 2018 trabalhando nessa escala, né, para a gente chegar nesses resultados aí. Enfim, então era isso daí, o trabalho está só começando, né? Seus dados são muito bonitos, muito interessantes, então acho que cabe a gente se debruçar aí sobre esses fatores comportamentais e tentar entender, né? Concordo com você. Então, assim, nesse momento agora, o que é que vamos fazer? Eu vou criar uma mini sala virtual aqui e vou colocar professor Mansueto e professora Ellen nessa sala. Aí vocês podem migrar para lá para poder a gente discutir, depois a gente volta para a sala principal aqui para passar os resultados da discussão. Tá? Antes, não posso me esquecer de pausar aqui a gravação, que aí depois eu reinicio. Espera aí, você já começou a gravar com o Lulu aqui na tela. Maravilha, com certeza. Momento show aí, viu? A minha teve aqui um pouquinho antes. Sensacional. Lara, após horas aí de reunião, muita controvérsia, vamos aqui à parte formal. Eu vou ler as partes da ata que importam, tá? Que importam mais para a gente. Então, nessa etapa, a gente lê essa parte inicial aos 14 dias do mês de dezembro de 2021, no horário das 14 horas, nas dependências do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da Faculdade de Medicina da Bahia, da Universidade Federal da Bahia, pela plataforma Zoom. Deu-se início à sessão pública para a arguição e defesa da dissertação intitulada Confiabilidade e Validade da Escala Comportamental de Quedas para Pessoas com Doença de Parkinson, apresentada pela pós-graduanda Lara Vasconcelos Pinto. Então, a comissão examinadora, aprovada pelo colegiado, já foi apresentada a todos, composta, né, pelos membros professor Manueto Gomes Neto, professora Ellen Beatriz Carneiro Pinto, por mim, e como suplente a professora Adriana Campos da Silva, que foi suplente, não foi necessário a presença específica dela no decorrer da banca, porque todos os membros compareceram. Então, após a apresentação da dissertação, a comissão examinadora realizou a arguição, que foi respondida satisfatoriamente pela mestranda, e só tem duas opções, viu, Lara? Ou satisfatório ou insatisfatório, e a dissertação apresentada foi considerada aprovada.
Então, meus parabéns nesse processo, meus parabéns mesmo. O bom de ser presidente da comissão é que a gente é o primeiro a poder parabenizar a orientanda, né? E assim, após, só para ter uma ideia do próximo passo, há 60 dias, né, para você responder as adequações que tiveram mínimas, assim, que você ouviu da sua banca examinadora, você vai receber as sugestões, tem 60 dias para apresentar a nova versão da dissertação para o programa, e aí você recebe o seu diploma de mestre. Então, parabéns aí, Lara. Ai, meu Deus. Veja, nessa etapa, geralmente a gente abre todas as câmeras e tira uma foto coletiva aí, viu, gente? Se vocês Lara quiserem está abrir. aglomerando em casa, por isso essa zoada aí, que ela logo fechou o microfone. Falando que a gente Claro, eu ia dizer descobriu. isso. Jean-Marie e a professora Lorena disseram, tem muito trabalho pela frente, mas hoje comemore. Depois você pensa no que vem pela frente. Amanhã pensa. De ressaca, vai pensando. Maravilha, maravilha. Então, pessoal, quem puder abrir as câmeras, acho que com certeza a Lara vai gostar de ter uma foto coletiva. Eu tô de fotógrafo aqui também, viu? Estou tirando umas fotos aqui Bom. do grupo. Poder ir abrindo. As pessoas que vão abrindo as câmeras vão ficando preferencialmente em primeiro plano aqui pelo Zoom. Oh, que beleza. Oh, vamos lá. Pronto, X aí todo mundo. Maravilha. Maravilha. Lara, meus parabéns. Parabéns, Lara. Viu? Segue Obrigada. em frente, que está no caminho certíssimo. Com certeza. Parabéns, Parabéns, Lara. Larinha. Parabéns. Aproveite aí a comemoração. Com certeza. Obrigada, gente, pelas contribuições. Parabéns. Até mais, gente. Tudo de bom. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, gente. Tchau, 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 tchau.